Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, os apóstolos operam maravilhas no meio do povo. Portanto, sejamos também nós instrumentos da ação divina em nosso convívio social. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo pascal. É um tempo que se estende por 7 semanas, do domingo de Páscoa à festa de Pentecoste. É o mais belo, é o mais vibrante tempo de todo o calendário litúrgico. Por ele, ela nos convida, através dos testemunhos das Escrituras e de testemunhas oculares, a fortalecermos nossa adesão pessoal ao motivo maior de nossa fé, a ressurreição de Cristo. Agora, para entendermos melhor, para compreendermos, muitas são as oportunidades em nosso dia a dia de reconhecer Jesus. Agora, o que precisamos para que isto aconteça? Saiba que diz no ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Portanto, é uma questão de decisão, ter fé ou não em Jesus. E para continuarmos esta reflexão, é preciso crer em Jesus decididamente. Para reconhecer, é preciso antes ter conhecido, e mais, ninguém ama aquilo que não conhece. E quais são os aspectos de nossas vidas em que os outros reconhecem Jesus? Reflitamos profundamente sobre esses aspectos e atitudes. Aí iremos reconhecer o que Jesus disse aos apóstolos. Vocês são sem inteligência e lentos para crer. É verdade, meu querido, minha querida, que se faz necessário muita humildade para assumir nossas fraquezas, nossa lentidão em ver Jesus, que precisa de nós, precisa tanto de nós para chegar aos corações e também salvar almas. Portanto, façamos o mesmo pedido que os discípulos fizeram hoje a Jesus, que acompanhamos no Evangelho de hoje. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Portanto, amemos. Então iremos reconhecer Jesus. Esta será uma obra de nossa fé, amar, pois assim Jesus será conhecido e reconhecido. E aprofundando a nossa reflexão de hoje, vamos caminhar para Emaús, com Jesus, com os 2 de seus discípulos. E eles estavam tão tristes e não reconheceram que Jesus se aproximou e, caminhando com eles, perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Pararam, lógico, entristecidos, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus escuta o que eles têm a dizer. Conversaram sobre o que aconteceu com Jesus, falaram de suas expectativas. Achavam que ele fosse libertar Israel do Império Romano e que os sumos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte, e então ele foi crucificado. Falaram também que algumas mulheres do grupo disseram que foram ao túmulo de madrugada e o corpo dele não estava lá. Mas os anjos disseram que ele estava vivo, mas ninguém o tinha visto. E após ouvi-los, Jesus diz: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram." E neste momento, queridos, os discípulos ouvem Jesus. Quando Jesus faz de conta que vai embora, eles dizem: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." E para entendermos melhor, queridos, a verdade é que mesmo não tendo ainda reconhecido Jesus, os discípulos, ao ouvir aquele peregrino que eles achavam, voltaram a sentir a mesma alegria, a esperança que sentiam quando ouviam Jesus. Seus corações ardiam e os olhos deles só se abriram, só reconheceram Jesus quando estavam à mesa. Então o Senhor toma o pão, abençoa-o, parte-o e partilha. Em seguida, eles voltam a Jerusalém para levar a todos a boa notícia que Jesus ressuscitou. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas essas lições que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, quando estamos tristes, sozinhos, sem esperança,
como se a vida não tivesse mais sentido e de repente alguém nos ouve, nos faz companhia. Muitas vezes pedimos à pessoa: fica comigo, é tão bom conversar contigo, estou mais leve, não é mesmo? De nada adianta fugir dos problemas. Às vezes, se mudarmos o caminho e retornarmos, é que reencontraremos a alegria, reencontraremos a esperança. Este evangelho desperta vários questionamentos. Dentre eles, em que momento de minha vida peço para Jesus ficar comigo? Será que só quando estou triste? E quando estou alegre? Será que tenho coragem suficiente para anunciar a mensagem de Cristo a todos? Façamos também esse convite a Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Precisamos de Tua palavra de vida, de esperança, de alegria. Diga você também aí do outro lado que está acompanhando o Evangelho de hoje. Coloque também logo abaixo nos comentários. Fica conosco, Senhor. Precisamos de Tua palavra de vida, de esperança, de alegria. Diga com muita fé, dentro do seu coração, no seu íntimo. Fica e caminha conosco, Senhor, para não desanimarmos. Em nossa caminhada, ouçamos então Jesus que se aproxima. Ele nos revela sua boa nova e assim aprendamos a agir como Ele. Pois Jesus não nos deixará solitários em nossa caminhada. Esteja certo disso. Por isso, ó Pai de amor, não permitas que eu caia na tentação de viver distante de meus irmãos e irmãs de fé, pois o Senhor ressuscitado nos quer todos reunidos em seu nome. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like é muito importante na nossa obra de evangelização. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!